Na Rússia do século XVI, o termo terrível tinha um significado bem distinto do que entendemos hoje, além da problemática de tradução equivocada. O primeiro czar russo, Ivan Vassilievich, era conhecido como Grozny, o que na época significava o forte, o ameaçador e o impressionante. Mas por que ele possuía este apelido? Ivan era alto, robusto e cheio de energia, quase como um poderoso gigante. Pelo menos é o que Daniel Prince von Brugge, um enviado do Sacro Império Romano na Rússia, descreveu em um raro relato da aparência física do czar. Aos 46 anos, Ivan era um gigante com olhos observadores e inquietos. Tinha uma barba ruiva longa e espessa que denotava sua imponência. Assim como os demais russos de sua época, Ivan raspava seu cabelo com a navalha. Outro detalhe chamativo era que estava sempre com um pesado bastão. Para alguns era uma declaração sutil de imponente virilidade. Para outros isso era uma tolice. Em 1963, seu túmulo foi encontrado e estudos feitos. Foi possível confirmar a sua descrição física. Ivan media aproximadamente 1,78 m e pesava entre 85 e 90 kg. Essas são medidas impressionantes até mesmo para os padrões atuais. Agora, imagine isso aí lá para o século XVI. Ivan realmente era alguém para ser temido, literalmente, devido à sua estatura e largos ombros. Apesar de sua infância e juventude turbulenta, que deixaria cicatrizes e fantasmas em sua consciência, Ivan era um homem de muitos talentos e escândalos. Parte de sua vida, aquela marcada pela violência e guerras, em todo seu reinado, Ivan esteve enfrentando conflitos internos e guerras. Era composta por festas e comportamentos indulgentes. Os relatos de festas com Skorumovs, uma classe de músicos pagãos eslavos, semelhante ao Arlequim da Europa Ocidental, são correntes. No entanto, estes músicos tinham um comportamento que não agradava em nada ao clero da época, sendo considerados como demoníacos pela Igreja Ortodoxa, devido ao caráter folclórico de suas performances. Para piorar, Ivan mergulhou em atividades lascivas, promiscuidade e bebedeira, recusando os pedidos para levar uma vida piedosa e condizente, como um governante cristão. Entretanto, sua vida tomou um rumo completamente diferente quando ele começou a receber orientações de figuras como Máximo, o grego, um monge e um dos principais intelectuais de toda a sua época, e Silvestre, um sacerdote da Catedral de Moscou. Essas influências levaram Ivan a tomar um caminho mais erudito por volta de 1550. E, à medida que o czar amadurecia, ele tornou-se um poliglota e estudioso das ciências. Em sua corte, ele deu suporte a médicos, astrônomos e cientistas estrangeiros. Passou a coletar livros e manuscritos raríssimos em sua biblioteca. Abriu escolas para que as crianças aprendessem a ler e a escrever, ganhando assim a reputação de intelectual e até mesmo mágico, o que passou a gerar medo e também respeito entre seus aliados e inimigos. Inimigos estes que, para Ivan, estavam em todos os lugares. A vida do czar foi marcada por conflitos e intrigas, violência e perseguição, mas foi sua infância traumática a que deixou as marcas mais profundas e bizarras que guiariam sua complexa personalidade e caráter, florescendo um lado poético talentoso, bem como um paranoico sanguinário sedento pela vingança e o derramamento de sangue. Seu pai morreu quando tinha apenas 3 anos. Sua mãe, que então passou a ter a regência, foi envenenada alguns anos depois. Naquela época, Ivan não era herdeiro direto da coroa, sendo disputada pelas famílias nobres que clamavam o direito à regência e ao controle. Ivan foi criado por nobres, onde recebia o pior dos tratamentos e humilhações, além do constante medo de encontrar um destino similar ao de sua mãe. Este período também esteve acompanhado pelos tumultos da população de Moscou e mais conflitos, impregnado de agressividade e crueldade, exigindo dureza e ferocidade do menino, que mostrava sinais de resiliência sob o fúnebre clima tempestuoso que se desdobrava em sua brancura fria e maldita, tão natural do país que era assolado por terríveis infernos congelantes. Com este histórico, Ivan virou paranoico por toda a sua vida, aflorando, então, um comportamento excepcionalmente feroz, como constata-se, devido às tantas e tantas vezes que promulgava ordens e punições sanguinolentas que, inclusive, não ignorava nem mesmo amigos e serviçais. A primeira metade do século XVI está marcado pelo auge do Império Otomano, sob o governo de Solimão o Magnífico, que começava a ameaçar a própria Rússia.
Exércitos muçulmanos constantemente atacavam e pilhavam as terras eslavas, deixando um rastro de morte e destruição. Nessa mesma época, precisamente em 1547, quando Ivan tinha apenas 16 anos, ele é coroado e torna-se finalmente czar. Então, passou a liderar pessoalmente campanhas ferozes contra as forças invasoras, endossado pela própria Igreja Russa, declarando que os guerreiros que participassem das batalhas estavam lutando por uma causa cristã. Apesar da campanha demasiado longa e das numerosas batalhas, Ivan não perdia a fúria, estando pessoalmente liderando-as, arriscando sua própria vida nas exuberantes demonstrações de liderança e coragem na linha de frente. Em 1553, ele finalmente logrou a vitória máxima, subjugando as forças inimigas e entrando em seus territórios. Essa impressionante e monumental vitória levou à construção da belíssima Catedral de São Basílio em Moscou, sendo um dos principais marcos da capital russa até os dias de hoje. Todo esse histórico de bravura e conquistas é eclipsado pela sua repressão e perseguição aos nobres, onde buscava saciar a vingança por sua infância e controlar a oposição política. Assim como o suposto episódio que, jamais confirmado, permanecendo no campo das hipóteses de seus detratores, Ivan teria assassinado seu próprio filho em um repentino momento de raiva, com um golpe na cabeça. Assim, ergueu-se um personagem onírico, insaciável pela violência que banhava-se no sangue e entranhas de suas vítimas, que não encontrava paz nem com o cadáver do próprio filho. Sua imagem foi destruída, o legado para as gerações vindouras seria de um homem cruel e ignorante. Mas isto é uma outra história. Aqui, referente ao seu título de O Terrível, vimos como tratava-se de uma expressão respeitosa e mesmo de admiração, oriunda dos grandiosos feitos de um homem de complexa personalidade, perseguido pelo seu passado e assombrado. O legado de Ivan Vassilevich logrou transcender a barreira do tempo e do significado das palavras, para o bem ou para o mal, sendo representado como um governante poderoso, corajoso e intelectual, ora temido e respeitado, ora desprezado e caluniado. Ivan desafiou e venceu as ameaças estrangeiras com sua força física e hábil capacidade de gestão, o que contribuiu para o desenvolvimento e consolidação de todo um império. Herói? Vilão? Um maluco completo ou apenas um rancoroso indivíduo incompreendido que buscou a justiça através da vingança? Deixe a sua opinião.